Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre uma alegria muito grande retornarmos à Casa Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, um recado, um convite do CAEC, que deixa uma oportunidade de trabalho para aqueles que tiverem interesse em ser voluntários do albergue, aquelas pessoas que quiserem trabalhar no horário das 18 às 20 horas, eles estão solicitando ajuda, pedindo voluntários que queiram ajudar nesse horário para receber as pessoas que buscam o albergue. Tá legal? Então, hoje vamos trazer uma reflexão sobre o tema Maria, Mãe de Jesus. Mas antes convido a todos vocês para que juntos a gente possa buscar a conexão com o alto, rogando as bênçãos de Deus e de Jesus para a nossa reunião. Senhor Jesus, nosso Mestre, aqui estamos, Senhor, em busca de meditarmos um pouco mais em torno do Teu Evangelho e rogamos, Senhor, o Teu amparo, a Tua proteção, que nos envolva a todos na Tua santa paz. Inspira-nos, Senhor, a todos, para que possamos absorver o conteúdo que aqui hoje estivermos falando, refletindo, para que tudo isso possa aumentar em nós o desejo de buscarmos cada vez mais, seguirmos pelos Teus passos, Senhor, seguirmos pelo Teu caminho, que é a nossa redenção espiritual. Abençoa-nos a todos, e em Teu santo nome, Senhor, iniciamos a nossa reunião. Quando falamos sobre Maria de Nazaré, creio que um sentimento mais forte toma conta de nós, uma emoção maior, por se tratar desse espírito tão sublime, que nos ensinou tanto sobre o amor, esse amor de mãe, no mais alto grau. Então conta-nos o evangelista Lucas, que certa feita o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, visitou a região da Galileia, precisamente a cidade de Nazaré, à procura de uma jovem, a jovem Maria de Nazaré. E quando este anjo se encontra de frente a Maria, ele lhe faz uma saudação incomum e uma revelação, porque ele diz àquela jovem: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Imaginem uma jovenzinha recebendo essa revelação de um anjo. Primeiro que o anjo faz essa saudação a ela, reconhecendo ali o espírito nobre de Maria. Aquele espírito que foi escolhido dentre muitos para ser a mãe de Jesus, aquela que possibilitaria o espírito mais nobre que a terra conheceu vir até nós. Era então uma missão sublime, mas uma missão dolorosa. Exigiria de Maria renúncia e sacrifício em alto grau, porque Jesus não seria somente seu filho, ele seria de toda a humanidade,
E Maria, então, foi preparada no mundo espiritual para essa tarefa nobre. E ela, então, responde àquele anjo, simplesmente: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vejam a submissão de Maria, a aceitação da missão. Ela não perguntou nada, ela não pediu nenhuma explicação, apenas aceitou cumprir a vontade de Deus, se colocou como serva do Senhor. Então aquele anjo diz a ela que Isabel, a sua prima, estava grávida. E Maria logo vai visitar Isabel. E quando Maria se aproxima da prima, Isabel, ao ver Maria chegando, diz a ela: bendito és o fruto do teu ventre, e bendita és tu entre as mulheres, porque quando tu chegastes, a criança que eu trago em meu ventre saltou de alegria. Era João, o Batista, aquele que seria o precursor do Cristo, aquele que viria para preparar os caminhos, convidando as pessoas a um arrependimento, a uma transformação íntima, preparando as pessoas para receberem a maior luz que o mundo já teve. Então Maria se casa com José da Galileia, homem simples, homem notável, de uma fé robusta, homem que cumpriu a sua missão discretamente. Porque quando a gente estuda o Evangelho, nós percebemos que quase nada se fala sobre José da Galileia, de tão apagado que ele passou cumprindo aquilo que se esperava dele. Não buscou destaque. E vejam que ele tinha uma missão muito importante, mesmo que entre o plano dos encarnados, mas estavam confiados a ele dois espíritos de alta elevação, Jesus e Maria. Mesmo que no plano material, ele era responsável por eles. E ele cumpriu muito tranquilamente essa missão que lhe foi confiada. Então aproxima-se o tempo do nascimento de Jesus. E aí é interessante que existe uma profecia, dentre tantos profetas messiânicos, aqueles que profetizaram a vinda de Jesus, existe uma profecia muito interessante de Miqueias. Miqueias foi um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus, para a gente perceber quanto tempo que foi planejada a vinda do Cristo. Porque Miqueias, como outros, falavam sobre a vinda de Jesus. E vejam o que disse Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Muito claro, então, profetizando que Jesus nasceria em Belém. Acontece que Maria estava grávida e Maria morava em Nazaré. Será que a profecia iria acontecer uma falha? E naquela época que Maria grávida, o imperador da época, então, César Augusto, ele determina que fosse feito um recenseamento, uma espécie de censo do nosso IBGE, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, onde aquelas pessoas precisavam comparecer, mas necessariamente à sua cidade natal, onde elas nasceram. Então, José e Maria, cumprindo a determinação do imperador, viajam para Belém.
aquela viagem demorada, geralmente com o auxílio dos animais. Eles vão a Belém, cumprem lá a determinação do imperador, e Maria, lá em Belém, começa a sentir que estava próximo o momento do nascimento do seu filho. Maria sente todas aquelas sensações do parto próximo, e José procura então um lugar para eles se hospedarem e não encontram. Belém estava com a capacidade acima do normal devido justamente ao recenseamento. E José então, como nós sabemos, vai encontrar um lugar numa estrebaria, aquele lugar onde os animais dormiam. E ali, naquela simplicidade, José estende os panos ali sobre aquele feno, Maria deita-se e ali Jesus nasce. Jesus nasce naquela estrebaria e é colocado naquela chamada manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam, naquela maior simplicidade possível. Jesus, que era esperado como um rei, que muitos achavam que ele viria em toda a sua glória, deixa a maior lição desde o seu nascimento, a lição da profunda humildade. Então, no 8º dia de Jesus, aquela criancinha com 8 dias é levada ao templo por Maria e José, para cumprir outra determinação legal, conforme a lei de Moisés prescrevia, que as crianças fossem levadas ao templo para a chamada purificação. Então eles levam Jesus. Chegando ao templo, eles são recebidos por Simeão, conforme diz o Evangelho. Simeão, que era um ancião, um homem justo, piedoso. E é interessante que o Evangelho nos conta que Simeão houvera recebido uma revelação espiritual, que dizia a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Então Simeão, a hora que pega a criança nos seus braços, ele louva a Deus e ele diz: agora, Senhor, já podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele, emocionado, diz ainda: eis que esse menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel. E aí ele olha para Maria. Olhando nos olhos de Maria, ele faz uma revelação dolorosa. Ele diz a ela: eis que uma espada transpassará a tua própria alma, confirmando ali novamente a missão difícil que aguardava aquele coração amoroso de Maria. O tempo passa e Jesus, agora com 12 anos de idade, eles vão até Jerusalém para a festa da Páscoa, como era costume todos os anos, e lá se diverte, festejam. E ao final, quando retornariam para Nazaré, em determinado momento havia um costume que os homens se separavam das mulheres, e eles então vão retornando, a princípio, distantes um do outro, cada um achando que Jesus estava com o outro. Quando eles se encontram, percebe que nenhum estava com Jesus. E eles voltam aflitos, preocupados, procurando a criança, 12 anos, e vão encontrá-lo, como nós sabemos, conversando com os doutores da lei. Aqueles homens que eram sábios, conhecedores da lei de Moisés, deixada por Moisés, aqueles homens estavam admirados com a sabedoria daquele menino de 12 anos, que conversavam com eles de uma forma que não era comum. E Maria, então, ao aproximar-se e encontrar Jesus, ela deixa ali aflorar aquela condição de mãe, da preocupação materna, porque
no íntimo de sua alma, ela sabia que o seu filho era superior a ela espiritualmente. Mas ali, naquela hora, ele com 12 anos, estava sob os cuidados dela. E ela chega a dar uma dura em Jesus, porque ela diz a ele: filho, por que agiste assim? Nós estamos aflitos à tua procura. E Jesus responde a ela, com 12 anos: por que me procuravam? Vocês não sabem que eu estou cuidando das coisas de meu Pai? Deixando mais uma vez ali entendido a missão que ele vinha. Maria ia juntando todas aquelas informações. E conta-nos então Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que logo após esse episódio, quando Jesus conversa com os doutores da lei, Maria percebeu, né, em Jesus aquele potencial. Ela começou a pensar no futuro do seu filho. E ela então vai pedir para um amigo que tinha uma certa influência no templo, no Sinédrio, vai pedir a ele que conseguisse um lugar para Jesus estudar lá no templo, para se preparar, para ter um futuro brilhante, né? Aquela preocupação normal de mãe. E Jesus, então, no dia seguinte, ao acordar, já pergunta a ela: mãe, o que tu queres de mim? Por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai Celestial? E Maria fica toda sem jeito, porque ela diz a ele: mas filho, eu tinha a minha preocupação de mãe, querendo o melhor para você. E lógico, Jesus a compreende. Jesus entende a sua intenção boa de pensar no seu futuro. E ele só diz a ela: mãe, tranquilize, eu já estou com Deus. E naquele mesmo dia, Jesus vai até José, seu pai, e pede a ele humildemente que o admitisse no serviço da carpintaria, ensinando ali que, para Deus, a melhor escola é a escola do lar e do esforço próprio. E diz Humberto de Campos que desde aquele dia, Jesus trabalhava na carpintaria com todo o amor e enchia a casa de alegria. Aí, a partir dos 13 anos até os 30, nós não temos relatos no Evangelho sobre Jesus e Maria. Aí nós vamos encontrar uma passagem que está lá no Evangelho de João, uma das poucas, né, que falam sobre Maria, quando João relata a chamada bodas de Caná. Essa bodas foi uma festa, né, de casamento, de amigos, e lá se encontravam então Maria, Jesus, alguns dos apóstolos. E ali a festa, né, aquela festa grande de amigos, quando de repente Maria vai até Jesus e diz apenas a ele: filho, acabou o vinho. A gente precisa compreender que o vinho naquela sociedade, naquela época, numa festa desse porte, não poderia faltar. Seria até vergonhoso faltar o vinho naquele momento. Então Maria foi até Jesus, sabendo que ele poderia, né, resolver o problema. E Jesus responde a ela de uma forma até que a gente precisa compreender melhor, porque ele diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou, porque ele não tinha iniciado a sua missão pública ainda. E esse termo mulher, a gente precisa compreender que não é um termo usado ofensivamente, é como se ele dissesse senhora, né? Era o termo respeitoso da época. Então Jesus disse a ela, né? Aí Maria, interessante, que Maria poderia então, diante dessa fala de Jesus, ter deixado para lá, né? Deixa quieto, fica assim como está. Mas vejam a atitude de Maria. Apesar de Jesus ter dito isso, ela vai até aqueles homens que serviam o vinho e diz a eles: fazei tudo
o que ele vos disser. Tipo assim, resolve o problema. E aí é interessante que Jesus deixa mais lições, porque ele poderia ter se recusado, mas Jesus, até mostrando, o ensinamento dos 10 mandamentos, honrai pai e mãe, Jesus acata esse pedido de Maria. Ele não reclama, não fala nada e transforma a água em vinho, como nós sabemos, respeitando aquele pedido da sua mãe. E Jesus então inicia, a partir daí, a sua missão sublime. 3 anos, como nós sabemos, realizando todas aquelas maravilhas, despertando as pessoas, curando, consolando, iluminando. E Maria acompanhava a missão de seu filho, muitas vezes de longe, nem sempre ali próxima, mas ela sempre acompanhou os passos de Jesus. E ela vai acompanhar também aquele momento doloroso da prisão, do julgamento e da condenação de Jesus. E nós vamos encontrar então Maria naquele momento do testemunho supremo, olhando para Jesus na cruz. Naquele momento, Maria estava tomada de imensa aflição. E naquele momento, nos diz Humberto de Campos, que Maria começou a recordar os momentos felizes da infância de Jesus. Ela se lembrava das horas alegres na presença daquele menino que crescia e que ali via nele a presença de Deus. No meio dessas recordações dos momentos felizes, Maria tem também interrogações aflitivas, porque ela se pergunta: que fizera Jesus para merecer tão dolorosas penas? Ele que era somente amor, bondade, por que aquela situação tão triste? Ela se recorda que quando Jesus era criança, ele atendia a todos. Certa vez ela se lembra que ele levou 2 malfeitores para dentro de sua casa e tratava todos com amor, falando de Deus. Maria se recorda de toda a missão do seu filho, quantos que ele curou, quantas pessoas que ele transformou a vida. E ela se perguntava por quê? Que desígnios eram esses que levaram o seu filho à cruz? Quando uma voz amiga falava ao espírito de Maria, que eram determinações insondáveis de Deus, que era preciso aceitar, para a redenção de todos. E apesar daquela dor e aflição que tomava conta do coração de Maria, ela repetia para si mesma: cumpra-se em mim conforme a sua vontade, Senhor. E naquele momento dessa aflição, ela sentiu que alguém lhe abraçava. E ela percebeu que era o apóstolo João, o único que permaneceu junto dela naquele momento. E Jesus então percebeu a presença de João ao lado de sua mãe, e ele, com aquele esforço imenso, olha para eles, e ele diz a Maria: mãe, eis aí teu filho. E a João: filho, eis aí tua mãe. Como se entregando um ao outro, para que um cuidasse do outro a partir daquela hora. Ensinando também da família universal, para que não nos prendêssemos apenas aos laços da consanguinidade. E então, após a morte de Jesus, Maria vai morar em Betânia, em casa de alguns parentes, e ela lá fica um tempo. Quando certo dia vai visitá-la João, o apóstolo, João, se lembrando daquela fala de Jesus,
ele vai convidar Maria para morar com ele. E Maria aceita o convite. Ela deixa então a cidade de Betânia e vai morar em Éfeso, onde João morava, onde João divulgava a mensagem do Cristo. E os dois então passam a morar numa casinha humilde, muito simples, mas uma casinha que passou a ser referência, porque fileiras enormes se formavam diante daquela casa. Aqueles necessitados do corpo e da alma buscavam a mensagem, o amor, o acolhimento daquela que era a mãe de todos. Eles queriam muito ouvir Maria, queriam receber do seu amor, do seu consolo, e ela atendia a todos com imenso amor, falando da mensagem do seu filho, acolhendo, amparando, fortalecendo a todos aqueles que enfrentavam situações difíceis na vida. E aquela casinha, que era na verdade uma choupana, passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. E esse termo, que muitas vezes não é bem aceito por muitos, achando que é um termo criado pelas religiões. Não. Humberto de Campos nos diz que essa designação foi dada por aqueles sofredores, por aquelas pessoas carentes que recebiam aquele imenso amor e a chamavam Mãe Santíssima. E num crepúsculo, quando Maria estava sozinha orando por todos aqueles que divulgavam a mensagem do seu filho e que aceitavam até a morte para não negar Jesus, ela orava por eles. Quando percebe se aproximar um andarilho, um homem humilde que vinha na sua direção, e ela então, como sempre, o recebe, feliz, o convida para entrar, e aquele homem entra. E aquele homem começa a falar das bem-aventuranças, das mensagens de Jesus. E Maria, então, admirada com aquilo que ela via daquele homem, ela perguntava-se para si mesma: que mendigo será esse que acalma tanto assim o meu coração? Que voz é essa tão meiga e carinhosa, como uma voz familiar? Então aquele homem estendeu as suas mãos a Maria e disse a ela: minha mãe, venha aos meus braços. Desculpa. Você cumpriu a sua missão, mãe. Eu vim te buscar. Profunda emoção, Maria é tomada ao ver as chagas na mão daquele homem. E respondeu apenas a ele: meu filho, meu filho. E num ímpeto, Maria se ajoelha diante de Jesus. E ele a levanta, e ele se ajoelha diante de Maria. Ele se ajoelha diante dela e diz: sim, minha mãe, sou eu. Eu venho te buscar, porque meu Pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Maria cambaleou de emoção. Foi tomada de uma emoção profunda. Ela queria falar da sua alegria, da sua gratidão, mas ela entrou em êxtase. Seu corpo paralisou. E as pessoas a encontraram no dia seguinte deitada, paralisada. E nesse estado ela ficou por longas horas, alguns dias, até desencarnar. Então uma multidão de anjos foi buscá-la.
para conduzi-la até seu filho. E ao levá-la, ela pede àqueles anjos que primeiro a levasse na região da Galileia. Ela queria rever os lugares onde seu filho acolheu, ensinou, curou, relembrar aqueles momentos felizes da convivência com Jesus. E passou pela Galileia, recordando tudo aquilo que havia vivido. E depois ela pede que ela queria ver também aqueles que davam a vida pelo seu filho. E ela é levada então a Roma, num cárcere sombrio, onde lá estavam centenas de cristãos, aguardando o momento da morte. E Maria se sentiu naquela hora a mãe de todos aqueles cristãos. Ela orou por eles, mas ela queria deixar uma lembrança, ela queria deixar algo dela para aquelas pessoas. Então ela se aproxima do ouvido de uma jovem e diz a ela: canta, minha filha, canta, mostra sua fé, tenhamos bom ânimo. E aquela jovem, sem entender a emoção que a envolvia, ela cantou um hino de profundo amor a Jesus. E em poucos segundos todos cantavam junto dela. E Humberto de Campos diz que desde esse dia, todos os discípulos de Jesus têm cantado na terra. E conta-nos Ivone do Amaral Pereira, em seu livro Memórias de um Suicida, que Maria prossegue no mundo espiritual, trabalhando por todos os sofredores da terra, mas em especial aos suicidas, que são aqueles que enfrentam enormes dores espirituais. Existe no mundo espiritual a legião dos servos de Maria, aquele grupo de espíritos amorosos que, sob o comando de Maria, visitam a terra constantemente, acolhendo, fortalecendo a todos os necessitados. Por isso Chico dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Deus, que é o Pai amoroso, infinitamente sábio, coloca na porta de entrada da reencarnação a figura da mãe, como a dar as boas-vindas àquele que retorna, fortalecendo o ânimo de todos nós que retornamos para uma nova experiência no mundo material. Porque o amor de mãe, nós sabemos, é a maior expressão do amor na terra. Então aproveitamos e rogamos que Deus abençoe e fortaleça todas as mães, a nossa eterna gratidão às mães. E eu quero encerrar com um poema de Maria Dolores, que está no livro Momentos de Ouro, psicografia de Chico Xavier, que ela chama Retrato de Mãe. Diz Maria Dolores: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo, sou morto e estou vivo.
Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu, que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama respondeu calma: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro. Por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Muita paz a todos. Não precisamos dizer da emoção que todos nós estamos sentindo, mas podemos falar que a nossa emoção ainda não acabou.
vai continuar, porque talvez nem todos que estejam aqui se lembram ou conhecem o Dorvanil. Nós o conhecemos. Podemos dizer com toda certeza que ele é um patrimônio não apenas desta casa, mas de toda a comunidade espírita. Então, com certeza, estamos sendo hoje presenteados pela palestra maravilhosa do Paulinho. Agradecemos de coração, Paulinho. Ele deixou todos nós muito emocionados. E essa emoção continua com a oração final, apesar que nós já tivemos uma oração final e teremos mais uma agora pelo nosso querido Dorvanil. Companheiros e irmãos em Deus e em doutrina espírita, o nosso muito boa noite, com muita emoção por estar nesta casa que nos ajudou a fazer cidadão na humanidade. E nestes momentos em que os nossos corações sentem-se pacificados pela mensagem da noite, vamos nós, nesse instante, fazer com que dos nossos corações os melhores sentimentos possam irradiar por toda a parte. Que neste momento do passe coletivo, que essas vibrações alcancem os corações de todos nós e que essas vibrações possam nos acompanhar até os nossos lares, levando junto aos nossos primeiros amor, ou seja, os nossos primeiros mais próximos, e também a toda a nossa cidade, ao nosso estado, país e a toda a humanidade. Essas vibrações das quais Jesus, o nosso mestre, que mesmo com os braços abertos no Gólgota, disse para toda a humanidade, àqueles que choravam o seu martírio, àqueles que instigavam o seu martírio, dizendo: Senhor, meu Deus, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E é justamente em nome de Jesus que, nesse instante, ao encerrar a nossa reunião da noite, possamos orar do fundo de nossa alma, acompanhando com emoção a cada frase da oração em que faremos para encerrar essa nossa feliz reunião desta noite. Não vamos orar a oração dominical, a oração universal que Jesus deixou para nós, mas vamos orar com um de seus discípulos, Francisco de Assis, quando diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida.
verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, Mestre de todos nós. Que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, que assim seja.